Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal e neste vídeo vamos falar sobre o jogador do Grêmio que foi fortemente punido e atualizar o departamento médico do clube. Novidades sobre a situação de Pedro Jeromel, também Gustavo Nunes, PP, Cuiabano e ainda Reinaldo. E também as cornetas oficiais que o Grêmio fez após a garantia da vaga para a final do Gauchão. É tudo isso e muito mais depois da vinheta. Muito bem, pessoal, antes de tudo peço que vocês deixem o like no vídeo, é muito importante o like para que ele seja direcionado a mais gremistas. Like no vídeo, te inscreve no canal, ajude a seguir crescendo e também ative as notificações, deixa a tua opinião aqui nos comentários. Esse e outros conteúdos têm a força de João Lara Pneus, que é o lugar certo para fazer a troca dos pneus do teu carro em Guaíba, em Eldorado do Sul, João Lara Pneus. Gente, o Grêmio venceu o Caxias, mais uma vitória, né? Venceu no Centenário na ida e na Arena na partida de volta. O Grêmio está na final do Gauchão, vai enfrentar o Juventude, primeiro jogo neste sábado no Alfredo Jaconi em Caxias, no sábado seguinte a partida de volta na Arena. É claro que o Grêmio é franco favorito, tem também, óbvio, uma responsabilidade muito grande de confirmar esse título mais uma vez, mas o Grêmio não deixou de dar aquela leve e famosa corneteada no maior rival. Afinal de contas, o Inter caiu em casa para o Juventude nos pênaltis, com o erro do Robert Renan na cobrança com cavadinha. Vamos colocar na tela aí, o Grêmio foi lá nas suas redes sociais, no Twitter e no Instagram, e colocou cavando vaga, né? Fazendo, claro, uma menção direta ao erro do Robert Renan, a primeira corneta que o Grêmio publicou após a classificação. A segunda veio na entrevista coletiva do técnico Renato Portaluppi. Em determinado momento ele disse, eu não quero falar sobre o Inter, eu quero falar sobre o Grêmio, afinal de contas, somente quem pode ser campeão gaúcho é o Grêmio e também o Juventude, os dois finalistas. E quem não está na final, que nos acompanhe pela televisão. O Renato evitou, fazer uma corneta mais forte, mas nas entrelinhas ali ele foi lá e sim cornetou o Inter. E é algo interessante porque isso alimenta o futebol, né? Isso faz com que tenha interação muito grande, a torcida se identifica, muita gente gostou aí dessa manifestação do Renato. Gente, olha só, quero atualizar para vocês também o departamento médico do Grêmio, porque isso também foi pauta na entrevista coletiva do técnico Renato Portaluppi e ele sempre muito sincero foi falando sobre a situação de cada jogador. O Pedro Jeromel ficou fora da partida contra a equipe do Caxias porque sentiu um desconforto muscular que é quase uma lesão muscular. Ele não tem a presença garantida na partida de domingo contra o Juventude, mas também ainda não está fora do jogo. Existe possibilidade, segundo o Renato, sim do Jeromel atuar. Ele será reavaliado ao longo dos próximos dias e o Renato vai conversar muito com ele. Renato sempre deixa claro, a gente percebe com facilidade, confia muito no Jeromel. Então, por se tratar de uma decisão também, o Grêmio fará de tudo para que Jeromel fique à disposição, se não no primeiro jogo, no jogo da volta da final do Campeonato Gaúcho. Lembrando que entre esses jogos tem também a estreia na Copa Libertadores contra o The Strongs na Bolívia, na altitude de La Paz. Bom, Jeromel então tem chance de jogar a decisão do Gauchão. Gustavo Nunes, ele deixou o campo de maca chorando sem conseguir pisar. A informação que eu tenho é a seguinte, que a chance dele atuar na final é significativa. Afinal de contas, ele não teve uma torção, ele não machucou nenhum ligamento, muito menos tem a possibilidade de ruptura, não é nada disso. O próprio Renato disse na entrevista coletiva que ele acabou sofrendo um corte, foi um corte profundo, por isso o jogador estava com muitas dores e precisou deixar o campo. Mas ele não preocupa, certamente vai levar alguns pontos, mas também vai perder alguns treinamentos, mas não deve ficar fora aí das finais o Gustavo Nunes. Essa é uma boa notícia para a torcida tricolor. Bom, a outra situação que eu quero atualizar aqui para vocês
diz respeito ao PP. Afinal de contas, o volante acabou batendo a cabeça, ficou um pouco tonto, saiu, foi direto para o vestiário, mas não tem nada de problema com o PP, foi muito mais uma preservação. Ele não preocupa e fica à disposição também para as finais. E aí vem uma grande novidade, afinal de contas, o Mike foi expulso, ele não vai jogar a partida de ida da final. Então o Grêmio precisará de um outro lateral esquerdo. Wesley Costa, que entrou no segundo tempo, ou então o Fábio improvisado. Lembrando que o Fábio jogou a maior parte da carreira na Europa, mesmo sendo destro na lateral esquerda. Mas o Renato colocou o Wesley Costa aí contra o Caxias e a tendência é sim que o Fábio não seja improvisado. Mas também existe a possibilidade do Wesley Costa não jogar. E aí vem a novidade, o Cuiabano, ele estava sendo preparado para o início do Campeonato Brasileiro, mas devido à necessidade, o Renato disse que sim, há possibilidade do Cuiabano atuar, mas claro que vai depender também da reavaliação desse jogador nos próximos dias e muito da conversa que o Renato vai ter com ele para ver se o jogador vai se sentir seguro para entrar em campo. O Reinaldo segue no departamento médico, ainda não está no campo, como o PP, por exemplo, e está fora do gauchão. O Renato praticamente descartou qualquer possibilidade do Reinaldo jogar ainda neste campeonato gaúcho. Bom, vou falar com você sobre o jogador que foi fortemente punido e até chama atenção uma situação em relação a isso. Mas antes quero dar o recado da KTO. KTO.com é onde a diversão acontece e é o lugar certo para tu apostar nos teus conhecimentos de futebol, nos estaduais pelo Brasil, campeonatos pela Europa, outros esportes também. E no teu primeiro depósito tu ganha 20% de free bet com o cupom Soares. Não perde tempo, utiliza o cupom Soares. Vai lá e brinca muito no site da KTO, é kto.com. Gente, olha só, o Grêmio ficou com 10 contra o Caxias por conta da expulsão do Mike, lateral esquerdo, que vem muito bem, inclusive, aí com a camisa do Grêmio, né? Dando uma boa mostra de que pode ser, sim, um jogador bastante útil, tanto defensivamente como ofensivamente. Mas ele vacilou, claro que não foi por querer, mas ele foi imprudente, levantou o pé de forma demasiada e foi expulso. Isso incomodou bastante o Renato. E o treinador deixou isso bem claro na entrevista coletiva, dizendo que o Mike poderia, se o jogo estivesse mais apertado em relação ao placar, ter colocado muito em dúvida a classificação do Grêmio. Tanto é que o Caxias marcou 2 gols depois que o Grêmio ficou com apenas 10 homens em campo. Então o Grêmio ficou muito... aliás, o Renato ficou muito incomodado com a expulsão do Mike e puniu o jogador. O Mike foi multado em R$20 mil. O Renato disse isso abertamente, o que chamou atenção, surpreendeu até mesmo. R$20 mil do salário, o Mike foi multado, punição para o lateral esquerdo, que não vai jogar a partida de ida da final do Campeonato Gaúcho. É um valor bem significativo. Talvez se fosse para o Diego Costa, algum outro jogador aí que ganha muito bem, não seria tão significativo. Mas o Mike, um atleta que até ontem estava no Guarani, é um valor bem alto sim, mas foi punido. O Renato disse que era importante para que isso não volte a acontecer e também, de certa forma, sirva de exemplo. O Mike deixou, eu acompanhei, estava na zona mista da arena, bem chateado ali, né, por conta do erro, né, por conta de ter prejudicado o time e, claro, também por conta desse prejuízo financeiro que terá. Mas é importante a gente dizer que essas multas, né, em valores, o Renato já explicou isso, todas vão para uma caixinha e esse valor, o montante, será devolvido aos atletas. No final do ano eles vão decidir o que fazem. Normalmente eles fazem doações para alguns profissionais do clube que ganham menos, para algumas entidades carentes, fazem algum churrasco de final de ano. Então é nesse sentido que eles acabam utilizando o dinheiro que vai sendo acumulado com as multas que vão sendo dadas ao longo do ano. O Renato costuma esconder um pouco isso, né? Dizer qual jogador foi multado e tal, mas dessa vez ele falou abertamente sobre o Mike. Gente, deixa o like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa a tua opinião também. KTO.com, João Lara Pneus. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.